Minha mãe deixou uma mensagem de voz: você está fora. Não volte. Vamos seguir em frente sem você. Eu ouvi, respirei fundo e respondi com um simples entendido. Depois disso, cancelei minha autorização no fundo familiar, congelei a conta bancária conjunta e tirei meu nome do negócio imobiliário que eu mesmo havia financiado. Na manhã seguinte, 79 chamadas perdidas me esperavam, junto com uma mensagem do advogado deles: temos um problema sério. Eu ri. Pela primeira vez, estava pronto para cortá-los da minha vida sem hesitar, sem me arrepender. A frieza com que fizeram tudo, quase como se tivessem ensaiado, me tirou qualquer vontade de relevar. Parecia que só esperavam uma desculpa para me descartar. E agora que tinham, nem se deram ao trabalho de fingir empatia. Recebi o recado enquanto estava no trabalho. 10 segundos. A voz da minha mãe era apática, sem raiva, sem emoção. Apenas: você está fora. Não volte. Vamos viver sem você. Tive que ouvir de novo para acreditar. Ela não disse meu nome. Não explicou. Só jogou as palavras, como se fossem script. Nem me dei ao trabalho de retornar. Eu já conhecia aquele tom. Era definitivo. Minha resposta: 2 palavras. Entendi. Em seguida, agi. Entrei no fundo de confiança criado por mim, estruturado por mim e revoguei minha assinatura. Sem ela, nada ali funcionava. Congelou tudo: planos, investimentos, cláusulas de emergência. Depois fui para a conta conjunta. Criada para emergências, como quando meu pai quebrou o pulso. Mas ultimamente, era usada para compras no mercado, jantares, mimos. Fechei e ativei a autenticação de 2 fatores. Saldo, zerado. Era meu dinheiro, afinal. Por fim, o imóvel. Um pequeno prédio nos arredores de Portland. Meu crédito, meu nome, minha entrada. Concordei em ajudar, com a condição de que ficasse em meu nome até quitarem a parte deles. Liguei para a corretora e pedi a retirada do meu nome. Ela ficou surpresa. Não expliquei. Quem manda um exílio de 10 palavras não merece justificativa. Cheguei em casa com tudo resolvido. Esperava raiva, talvez mensagens. Não esperava era acordar com 79 chamadas. Liguei o celular e ele não parava de vibrar. Chamadas do meu pai, da minha mãe, de números desconhecidos e uma mensagem do advogado: temos um problema sério. Ligue de volta. Não liguei. Apenas ri, sozinho na cozinha. Não era raiva. Era alívio. Pela primeira vez, o problema não era meu. Ao meio-dia, começaram as mensagens. Da minha mãe: não era isso que queríamos dizer. Do meu pai: foi só um mal-entendido. Vamos conversar. Da minha irmã? Nada. E o silêncio dela disse tudo. Já vinha desconfiando. Ela deixava pistas, sugerindo acelerar as coisas, facilitar a transferência da casa. Ela sempre soube se aproximar com jeito, fingindo ajudar, manipulando por trás. E eu, por anos, defendi ela mesmo sem merecer. Mas agora, tudo fazia sentido. A tensão recente em casa não veio do nada. Tinha uma origem. E eu sabia exatamente quem era. Ela sempre teve inveja da confiança que nossos pais depositavam em mim. Eu cuidava de tudo. Ela só enfeitava. Até agora. Agora ela tinha conseguido convencê-los de que o problema era eu. Seja lá o que ela disse, foi forte o bastante para me expulsarem sem sequer uma conversa. Mas ela cometeu um erro, subestimou o fato de que eu não volto quando sou expulso, só volto quando quero deixar tudo em chamas. O silêncio deles não me afetou. Na verdade, eu o acolhi. Depois de tudo que disseram ou se omitiram, percebi que o melhor para todos era a distância. Só de pensar neles, me dava ansiedade. Não atendi ligações, não li mensagens, nem ouvi os outros recados de voz que se acumulavam. Esperei. Queria ver quanto tempo levaria até que o desespero aparecesse. Foram 3 dias. Na manhã do 3º dia, recebi um alerta do sistema de segurança. Meu pai estava no portão. Sem motivo aparente, sem aviso.
Vi tudo pela câmera. Ele não ligou, só ficou ali, impaciente, olhando pro celular, depois encarando as janelas, como se eu fosse aparecer. Esperou quase 10 minutos. Não abriu o portão. Mais tarde, havia um bilhete colado à minha porta. Era da minha mãe. A caligrafia dela era inconfundível, bonita, inclinada, como quem nunca deixou de ser aluna de escola católica. O bilhete dizia pouco. Desculpas vagas, frases como: não queríamos te machucar e por favor, não tome decisões que não possam ser desfeitas. Li uma vez. Joguei no lixo. Nenhuma explicação. Nenhuma responsabilidade. Só mais uma tentativa doce de me puxar de volta. Da minha irmã? Nada. E eu também não esperava. Ela provavelmente achava que tinha vencido. Me tirou do fundo, da casa, da estrutura familiar, tudo sem levantar a voz. Estilo dela, sabotagem disfarçada de ajuda. Era a hora de revidar. Liguei para a corretora de imóveis. Ela atendeu animada, mas congelou assim que pedi para enviar uma notificação formal de desistência aos meus pais. Disse que não queria se envolver. Respondi: você não está se envolvendo. Só está enviando papel. Ela mandou. Eu não precisei ver a reação deles, imaginei perfeitamente. Porque uma coisa é ignorar uma mensagem. Outra é receber um aviso legal de que o filho cortou o último laço financeiro. Na manhã seguinte, minha mãe ligou 6 vezes. Não atendi nenhuma. À tarde, o advogado deles mandou um e-mail. Uma frase me marcou: tem mais nisso do que você imagina. Fiquei pensando nisso por um tempo. Mais nisso. Esperei. Naquela noite, minha irmã finalmente quebrou o silêncio. Uma única mensagem: espero que você esteja orgulhoso do que fez. Sem pontuação. Só veneno. A confirmação que eu precisava, ela estava por trás de tudo. E agora que o plano saía do controle, ela começava a se perder. Ela achava que eu voltaria rastejando ou gritando de raiva. Mas ela não entendeu, eu não voltaria. Não antes de destruir tudo. No dia seguinte, encontrei um velho amigo do meu pai num posto de gasolina. Fazia mais de 1 ano que não nos falávamos. Ele sorriu, perguntou da casa e soltou: casualmente, ouvi dizer que você saiu do negócio porque não aguentou a pressão financeira. Situação difícil, né? Sorri. Não o corrigi, mas tudo fez sentido na minha cabeça. Minha irmã já estava espalhando a versão dela dos fatos. Foi então que decidi ligar para o nosso antigo contador, aquele que usávamos antes dela insistir em trocar por alguém mais jovem, moderno e proativo. Marquei uma reunião e mostrei a ele os documentos do fundo fiduciário, dos quais eu ainda guardava cópias. Ele se lembrava de cada detalhe. Quando perguntei o que poderia comprometer o fundo por dentro, sem levantar suspeitas, ele me lançou um olhar cauteloso. Disse que preferia não se envolver, mas acabou deixando escapar uma pista: se alguém passasse informações falsas para os meus pais, fazendo parecer que vinham de mim, poderia virar tudo do avesso. Era tudo o que eu precisava ouvir. Agora eu tinha uma direção. Ela estava manipulando tudo por trás, alimentando meus pais com mentiras, incentivando a desconfiança, talvez até inventando coisas. Tudo para me apagar. Mas ela cometeu o erro de me transformar no inimigo. E quando isso aconteceu, ela deixou de ser intocável. Não precisei gritar. Nem buscar vingança. Ainda não. Eu só precisava esperar o momento certo para fazer a versão dela desmoronar na frente deles. As rachaduras começaram a surgir mais rápido do que imaginei. Primeiro, uma mensagem do novo contador, o deles agora. Ele pediu que eu esclarecesse algumas discrepâncias no fundo e nos extratos bancários. Eu nunca havia falado com esse sujeito. Por que eu teria que esclarecer algo? Em vez de responder, encaminhei a mensagem para o antigo contador. Em menos de 1 hora, ele me ligou. Parece que alguém tentou alterar o fundo, disse ele. Sem a minha assinatura? Perguntei. Pois é. Essa é a parte estranha. Não sabemos quem iniciou as mudanças, mas alguém tentou forçar alterações discretas. Ficou claro, alguém achou que meu silêncio significava ausência de poder.
Mas minha autoridade legal ainda estava de pé. No momento em que ele disse, um homem que eu sei quem é, eu soube. Ela usou outra pessoa para tentar tomar o lugar que era meu. Só não imaginei que faria isso de forma tão amadora. E então, ficou ainda melhor. Na semana seguinte, almocei com uma prima com quem eu quase não falava. Ela me mandou mensagem dizendo que precisava me contar algo estranho. Não sabia os detalhes, mas disse que minha irmã vinha comentando com parentes que eu estava cortando relações com a família por ganância, que eu não queria dividir nada, que sempre fui controladora. Eu ri. Ela escolheu a palavra controladora porque sabia que soava feio. Sabia que as pessoas acreditariam. Era esse o truque. Não acusar de algo absurdo sou o suficiente para distorcer a narrativa. Mas as pessoas falam. E quando elas comparam histórias, as falhas aparecem. Minha irmã contou uma versão para meu tio. Outra, para meu primo. As datas não batiam. As motivações mudavam. Mas o alvo era sempre o mesmo, eu. Mesmo assim, continuei em silêncio. Não entrei em guerra de grupo de WhatsApp. Esperei. Então, o momento perfeito caiu no meu colo, um e-mail da corretora de imóveis. Ela me copiou sem querer numa resposta para minha irmã. Pelo conteúdo, minha irmã estava tentando descobrir se ainda havia como recuperar o imóvel sem mim no contrato e, casualmente, insinuou que eu havia desistido por instabilidade mental. Foi aí que algo dentro de mim quebrou. Instabilidade mental. Era assim que ela estava me pintando. Tentando me desqualificar diante da única pessoa que sabia exatamente o quanto eu havia investido naquela casa. A única que podia confirmar que eu era a razão de aquele negócio ter sido possível. Respondi diretamente à corretora, com cópia para o meu advogado, e anexei comprovantes de todos os pagamentos que fiz naquele negócio, inclusive um e-mail antigo, encaminhado, que mostrava que tudo havia partido de mim desde o início. Em menos de uma hora, ela respondeu, agora em um tom firme e profissional. Agradeceu pelo esclarecimento e disse que, a partir daquele momento, não participaria mais de nenhuma comunicação não transacional com a minha irmã. Eu sabia o que viria a seguir. E, como imaginei, naquela mesma noite meu telefone tocou. Primeiro, minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Depois, meu pai. Ignorei também. Por fim, minha irmã. Atendi. Ela começou a falar sem nem respirar, me acusando de querer destruir tudo e de me fazer de vítima, tudo isso, segundo ela, só porque fez algumas perguntas. Deixei que falasse. E, quando parou, perguntei: por que você mentiu sobre mim para a corretora? Silêncio. Depois, ela desligou. Ali estava minha primeira peça real no jogo. Ainda não sabia exatamente o que ela tinha dito aos nossos pais, mas com certeza era algo pessoal, algo convincente o bastante para fazer com que se virassem contra mim sem hesitação. Eu só precisava que eles dissessem isso em voz alta. A partir daí, o resto desabaria. E aconteceu antes do que imaginei. No domingo seguinte, minha mãe ligou de novo. Deixei tocar. Então, vi uma mensagem: por favor, nos dê só 5 minutos. Sem acusações. Sem gritos. Só 5 minutos. Era tudo o que eu precisava. Liguei de volta. Eles estavam no viva voz. A tensão dava para sentir antes mesmo de alguém falar. Meu pai começou, tropeçando nas palavras, tentando dizer que as coisas saíram do controle. Minha mãe o interrompeu, dizendo que nunca quiseram me machucar, só estavam reagindo ao que ouviram. Foi minha deixa. Ouviram de quem? Silêncio. Então meu pai pigarreou. Sua irmã disse que você estava planejando tomar o controle de tudo. Que queria nos deixar sem nada. Que disse que estávamos te puxando para baixo. Não consegui reagir. Fiquei em choque. A mentira era tão absurda e específica que por um segundo achei que estava ouvindo errado. Respirei fundo e mantive a voz calma. Quando eu disse isso? Minha mãe hesitou. Ela disse que você contou para ela algumas semanas atrás, no carro, depois daquela discussão no jantar. Só que não houve viagem de carro. Nem discussão naquele jantar.
Apenas um silêncio constrangedor e saímos em carros separados. Era uma invenção grotesca. E tão mal feita que quase me deu vontade de rir. Em vez disso, perguntei. Já passou pela cabeça de vocês simplesmente me perguntar? Nenhuma resposta. Ela também nos disse que você já tinha contratado um advogado para nos tirar do fundo, minha mãe continuou. Meu pai completou. E que queria que ela assumisse tudo depois que fossemos removidos. Foi aí que caiu a ficha. Ela não só havia mentido, ela havia invertido a história. Pegou tudo que vinha fazendo nos bastidores e jogou em cima de mim. E eles acreditaram. Porque era mais fácil imaginar que o filho se tornou ganancioso do que aceitar que a filha estava manipulando tudo para sair com uma fatia maior. Eu não gritei. Não implorei. Apenas disse. Me encontrem amanhã. Todos vocês. Sem desculpas. Eu levo os documentos. Vocês levam as mentiras. Eles concordaram. Na noite seguinte, sentamos à mesa de jantar da casa deles. Levei uma pasta com extratos bancários, cópias de e-mails e a mensagem da corretora onde minha irmã insinuava que eu era mentalmente instável. Ela sentou-se à minha frente, braços cruzados, com ar desafiador, como se ainda achasse que estava no controle da narrativa. Comecei com o e-mail da corretora. Depois, os comprovantes de todos os pagamentos que fiz. E, por fim, a mensagem que ela enviou para os parentes. Cada vez que eu colocava um documento sobre a mesa, não dizia nada. Deixei que as provas falassem por mim. Minha mãe mantinha os olhos fixos na madeira. Meu pai olhava para ela, como se esperasse que ela salvasse o momento. Então, coloquei o último papel, um e-mail encaminhado do nosso antigo contador, confirmando que alguém tentou alterar o fundo fiduciário fingindo ter autoridade conjunta. Aquilo foi a gota d'água. Minha irmã abriu a boca, parecia prestes a dizer algo, mas, pela primeira vez, não encontrou palavras. Levantei-me calmamente. Você queria que eu saísse? Parabéns. Agora é você que está fora. Virei para os meus pais. Ela mentiu. E vocês deixaram. Acreditaram nela porque era mais fácil do que falar comigo. Ninguém respondeu. Até que minha mãe murmurou, com a voz baixa. A gente não sabia. Vocês não perguntaram, respondi. E fui embora. 2 dias depois, meu pai me enviou uma única mensagem: nós a removemos do fundo. Estávamos errados. Por favor, volte. Não respondi de imediato. Fazer com que minha irmã sentisse a dor da exclusão exigiu estratégia, mas fazer meus pais enxergarem exigiu paciência. E mesmo agora, com o encanto quebrado, eu sabia, o perdão não elimina as consequências. 3 dias depois que a retiraram oficialmente do fundo, ela apareceu no meu escritório. Não faço ideia de como descobriu o endereço, eu havia me mudado há 1 ano e não contei a ninguém. Talvez tenha vasculhado e-mails antigos. Talvez me seguido. De qualquer forma, lá estava ela no saguão, como se nada tivesse acontecido. Pediu 10 minutos. Dei 5. Entrou com aquele sorriso falso, calma, tentando fingir que tudo não passou de um mal-entendido entre irmãos. Disse que agora entendia que as coisas tinham saído do controle, que nossos pais exageraram. Nunca admitiu que mentiu. Sempre desviando, culpando o estresse, a confusão, as emoções. Até que foi direto ao ponto, queria resolver as coisas não comigo, mas com o negócio. Acreditava que ainda podia fazer parte das empresas da família, mesmo tendo sido retirada do fundo. Perguntou se eu consideraria dar a ela um papel menor, algo simbólico. Disse, isso vai mostrar à mamãe e ao papai que ainda somos uma família unida. Eu quase ri. Levantei, fui até o arquivo e peguei uma pasta antiga, um rascunho de um projeto que ela tinha me implorado para revisar meses atrás. Uma proposta instável para uma marca de estilo de vida em que ela jurava que viralizaria. Ela queria investimento. Eu disse não. Entreguei a pasta. Crie a sua própria. Ela folheou as páginas, confusa. Depois me encarou, e foi ali que finalmente entendeu, aquilo não era um desvio de rota. Era um fim. Você acha que está me punindo? Não respondi. Ainda não. Ela saiu furiosa.
Eu não a impedi. Naquela noite, liguei para o contador e perguntei quanto tempo levaria para transferir oficialmente o controle acionário das contas da empresa para uma estrutura de 2 pessoas, eu e meu pai. Sem brechas. Sem acessos externos. Ele disse que conseguiria finalizar até o fim da semana. Esperei pela papelada. Então, fiz algo que ninguém esperava, liguei para os meus pais e pedi um encontro. Apenas nós 3. Jantamos juntos. E eu contei tudo. Detalhadamente. E-mails, mensagens, a linha do tempo falsa, a tentativa de alterar o fundo. Coloquei tudo às claras. E então, disse o que eles menos esperavam ouvir. Estou disposto a trazer tudo de volta. O fundo. A casa. A propriedade conjunta. Mas só com uma condição, ela fica completamente fora. Minha mãe hesitou, visivelmente desconfortável. Meu pai não. Apenas disse. Está feito. Naquela mesma semana, meu nome foi reinserido no contrato do imóvel. O corretor ficou surpreso, mas satisfeito. O financiamento foi aprovado rapidamente. Meu crédito. Meus bens. Meu controle. Não contei à minha irmã. Esperei ela descobrir por conta própria, nos registros públicos de propriedade. Na manhã seguinte, ela mandou uma mensagem. Você roubou de mim. Foi a única coisa que ela escreveu. Não respondi. Mais tarde naquela tarde, recebi uma mensagem da melhor amiga dela, alguém que conheço há anos. Apenas uma linha, ela está tentando conseguir um empréstimo. Ninguém quer ser fiador. Sorri. A casa que ela tentou tirar de mim? Minha novamente. O fundo que tentou manipular? Reconstruído sem ela. O negócio no qual quis se infiltrar? Encerrado. Para sempre. E dessa vez, não haveria ninguém para salvá-la. 3 semanas inteiras de silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhum movimento. Depois de tudo, as mentiras, a manipulação, a campanha contra mim e minha irmã simplesmente desapareceu. Eu esperava outro golpe. Talvez uma ameaça legal, alguma jogada por trás para distorcer os fatos. Mas não houve nada. Nem mesmo uma desculpa esfarrapada. Ela estava sem saída. Enquanto isso, meus pais e eu começamos a reconstruir. Aos poucos. Café juntos nos domingos. Ajudei a organizar documentos da mudança. Conversa sincera sobre o passado sem fugir dele. Eles pararam de defendê-la. Não porque eu pedi, mas porque, finalmente, estavam vendo tudo com clareza. Sem filtros. Sem justificativas. Numa dessas noites, minha mãe trouxe a antiga pasta com o contrato da casa. Perguntou se eu consideraria voltar ao plano original, ela e meu pai compartilhando a propriedade. Não aceitei de imediato. Em vez disso, propus algo novo, a casa em meu nome, com um contrato legal, registrado em cartório, garantindo a eles o direito pleno de moradia. Sem vencimento. Sem aluguel. Sem condição alguma. E mais, se algo acontecesse comigo, uma cláusula garantiria que continuassem ali, protegidos de qualquer contestação. Minha irmã jamais poderia tocá-la. Eles aceitaram sem hesitar. Aquilo não era só sobre uma casa. Era uma nova fundação. Na semana seguinte, fui ao cartório, assinei os documentos revisados e vi meu nome de volta onde sempre deveria ter estado. A casa era minha para garantir que sempre fosse deles também. Minha irmã. Ela não só estava fora. Estava legalmente excluída de tudo. 2 dias depois, finalizamos o fundo. Agora, apenas eu e meus pais. As cláusulas eram rígidas, qualquer tentativa de interferência resultaria em bloqueio automático e auditoria completa. Nosso contador garantiu isso. Então veio a ligação perdida, o correio de voz que ignorei. Quando ouvi mais tarde, sua voz soava cansada, menor. Sinto muito por como as coisas aconteceram. Você já deixou claro seu ponto. Só espero que um dia seja maduro o suficiente para seguir em frente. Apaguei. Não havia nada de que seguir em frente.
Eu não precisava provar mais nada. Ela tentou me tirar da jogada e agora estava do lado de fora, olhando para dentro. Meu pai me contou depois que ela ligou para ele também. Disse que tinha uma nova ideia de negócio e precisava de dinheiro para recomeçar. Não pediu para voltar à família, só queria apoio. Ele respondeu com um simples não. Sem justificativas. Sem hesitação. Foi a primeira vez na vida que vi meu pai traçar um limite. O dia da mudança foi tranquilo. Sem festa. Só nós três, descarregando caixas e decidindo quartos. Minha mãe pendurou uma foto antiga, de 10 anos atrás, uma das poucas em que parecíamos mesmo uma equipe. Ela disse: Estou cansada de fingir que nada mudou. Mudou sim. A gente mudou. Estamos mais feridos, mas também mais inteiros. Alguns dias depois, recebi outra mensagem da antiga melhor amiga da minha irmã. Disse que ela andava tentando contato com qualquer pessoa disposta a ouvir gente com quem não falava há anos tentando se passar por vítima. Dizia que foi excluída injustamente. Que eu manipulei nossos pais. Que roubei o que era dela. Mas ninguém acreditou. A amiga encerrou com uma última mensagem. Não importa o que você tenha feito, ela está completamente sozinha agora. Li a mensagem, mas não respondi. Não havia mais nada a dizer. Isso não era mais sobre vingança. Já tinha passado disso. Era sobre garantir que a porta que ela bateu na minha cara permanecesse fechada, só que agora, do lado dela. Ela queria poder. Queria vantagem. Achou que podia me excluir e assumir meu lugar como se fosse natural, sorrindo como se tivesse merecido. Mas agora, ela não tem lugar à mesa. Não tem acesso. Não tem nome em contrato algum, nem história que alguém leve a sério. E nós três, eu, minha mãe e meu pai, estamos em casa. De verdade. Pequena atualização. Faz um mês desde a mudança. A vida finalmente encontrou um ritmo. Temos rotina. Café juntos. Silêncio confortável. Não falamos sobre o que aconteceu. Não porque doa, mas porque passou. Eles confiam em mim de novo. E eu parei de esperar pela próxima decepção. Quanto a ela? Silêncio absoluto. Sem mensagens. Sem ligações. Ouvi dizer que está morando em um apartamento pequeno, alugado. Tentou começar algo sozinha, um projeto qualquer, mas fracassou. Ela queimou tudo que podia. A confiança. A casa. O negócio. Agora tudo está seguro, protegido, meu. Não sinto raiva. Só clareza. Ela achou que me cortar da equação lhe daria tudo. Mas no fim, foi ela quem perdeu tudo. E honestamente, é exatamente assim que tem que ser.